Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal. E vocês viram que o José Boto falou das semelhanças entre Filipe Luís e Jorge Jesus numa entrevista para Flamengo TV, né, comandada ali pelo João Guilherme. Ele falou sobre a semelhança dos dois, já que ele também trabalhou com o Jorge Jesus e agora está trabalhando aqui no Flamengo com o Filipe Luís. Além disso, ele falou das mudanças importantíssimas que foram feitas lá no CT Ninho do Urubu. O profissionalismo, já adianto para vocês, ó, tá lá nas alturas. Então bora conferir. Fica aqui no vídeo que vai valer muito a pena. Agora vamos falar do Ninho do Urubu, que aliás onde estamos aqui, né, gravando numa sala do CT Ninho do Urubu, né, o Boto trabalhando aqui diariamente, e nós estamos aqui na Flamengo TV conversando com o José Boto. Falando do Ninho do Urubu, que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Conversando com algumas pessoas aqui, elas me passaram o seguinte: olha, o Boto, ele mudou algumas coisas no Ninho do Urubu em relação ao passado, né? Alguns acessos foram limitados, antes tinha muito mais gente circulando aqui do que tem agora. Eu gostaria que você falasse sobre isso e o que você pensa exatamente sobre esse método que você tem implantado aqui, né, no dia a dia, no futebol do Flamengo, no CT. Tentar explicar um pouco aquilo que é a minha ideia e para que as pessoas percebam também que não é nenhuma questão de birra, de eu quero, posso e mando que seja assim, não. Tem, como é óbvio, uma lógica adjacente a isto. Isto é um local de trabalho. Um local de trabalho dos nossos jogadores, de todos os nossos profissionais que têm a ver com o futebol. E o meu entendimento é que tem que haver distração zero e eles têm que estar super focados naquilo que é a sua função. Seja os jogadores a treinarem, seja a comissão técnica, seja a análise, tudo aquilo que roda à volta da equipa de futebol tem que estar completamente focada. E eu costumo dizer isto, talvez para as pessoas perceberem um pouco. Nós estamos aqui num estúdio de televisão, estamos a trabalhar, sim, o João está a trabalhar, sim. Estão aqui uma série de pessoas a trabalhar, e agora imaginem que anda aqui gente a circular que não tem nada a ver com isto, não é? Sim. Vocês não se sentem confortáveis, não podem fazer o vosso trabalho, e isto é exatamente a mesma coisa do que se passa aqui. Aquilo que eu faço aqui é que as pessoas trabalhem com o máximo de concentração, com o mínimo de distração, e isso implica que só está aqui quem é necessário estar aqui. Tudo o resto não tem que estar aqui. De certeza que vai haver visitas para as pessoas conhecerem o Ninho, não sei se é uma parte mais comercial, mas enquanto nós estamos a trabalhar, só está aqui quem realmente necessita de estar aqui. É incrível como muitas das vezes o óbvio precisa ser dito, né? Ele ali explicando, já que era uma conduta totalmente contrária do que acontecia, e ele ali explicando, ó, eu fiz por causa disso, eu mudei por causa... Cara, é o óbvio. É como ele disse, é um ambiente de trabalho. Para os jogadores, para a comissão técnica. E a gente já vê reflexo disso em algo que era muito comum nos anos anteriores no Flamengo, que era o quê? O vazamento das escalações. Ainda tem ali, o próprio Vene Casagrande, que era um jornalista que sempre tinha essa informação ali, vazava, às vezes o torcedor ficava muito bravo com ele, né, porque em jogos decisivos, né, acaba você municiando o adversário, porque aí o treinador já sabe ali quais os jogadores que vão entrar, né? Então ele já começa a trabalhar em cima dessa escalação vazada. E quase 100% das vezes as escalações que o Vene passava era 100%, as escalações aconteciam. E isso gerava essa revolta no torcedor com o jornalista. E você até fala, cara, o jornalista ele estava no papel dele. Ele tinha a informação e ele divulgava, né? Ele estava no papel dele de jornalista. O problema é estar vazando lá de dentro, essa informação está vindo lá de dentro. E o próprio Vene Casagrande já falou sobre isso, que isso já mudou, né? Isso já mudou. Até as escalações do GE, quando eles são vazadas ali, são divulgadas, melhor dizendo, já não batem tanto. Inclusive, dos 2 últimos jogos ali, tiveram mudanças que foram feitas. E, cara, são mudanças, são coisas simples. Isso é algo simples. Como que pessoas que não fazem parte desse trabalho, como que pessoas não são profissionais da área, estarem lá circulando, né? Livremente no CT, sabe? É o que ele falou, como se ali na entrevista tivesse várias pessoas ali passando, tirando total o foco. Então, parabéns pro José Boto. Esperamos que esse profissionalismo permaneça no Flamengo, porque faz muita diferença. Pode parecer algo simples, mas faz muita diferença. Agora vamos ver ele falando sobre as semelhanças de Jorge Jesus e Filipe Luís. Pronto, eu trabalhei com o Jorge Jesus 6 anos. Ganhámos muitas coisas no Benfica, muita coisa mesmo. Fomos a finais de competições europeias, o que para um clube como o Benfica
é bom naquilo que é a realidade do futebol europeu hoje, que não é a mesma dos anos 60, em que o Benfica ganhou a Liga dos Campeões. Sim. Conheço bem, é um treinador muito intenso, que vive o futebol 24 horas por dia. Nisso são os dois iguais. Em termos daquilo que é a concepção de jogo, tem algumas diferenças. Há coisas que eu gosto mais do estilo de jogo, da filosofia de jogo do Filipe, do que gosto do Jorge. Você pode dizer o quê? Principalmente a forma como ataca. Controlar um pouco mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que é bom também, não estou a dizer que é mau. Sim. Há nuances diferentes da forma como pensam, principalmente o jogo ofensivo. Então tá aí o José Boto falando dessa semelhança da forma como os dois pensam 24 horas ali no futebol. E a gente, como torcedor, né, que acompanhou aquela era de ouro ali do Jorge Jesus no Flamengo, 2019 principalmente. Infelizmente depois ele acabou tendo que sair, né, ali em 2020. Com toda certeza ali a gente teria conquistado títulos importantes também naquela temporada se o trabalho do Jorge Jesus permanecesse, né, tal qual aconteceu com Abel Ferreira no Palmeiras, né, mas tudo bem, já passou. Então a gente que viveu aquilo ali, cara, a gente percebia, né, a gente começou a perceber as semelhanças no trabalho agora do Filipe Luís, porque eram coisas assim muito marcantes, só pelo fato ali de ter na época sido divulgado, né, quando divulgava ali os treinos, e o Jorge Jesus correndo ali com os jogadores, e o Filipe Luís, logo assim que ele assume o time profissional do Flamengo, ele faz ali a mesma coisa. Então o Filipe Luís, por várias vezes, antes até de começar sua carreira profissional, ele já falava que ele tinha anotações, não só do Jorge Jesus, mas de todos os treinadores que ele trabalhou, daquilo que ele gostava, em cada um daquilo que ele não gostava. Então, é o que eu sempre falei, o Filipe Luís, ele não é treinador por acaso. Ele não tá colhendo os frutos tão cedo, né, digamos assim, a gente pode dizer isso, já que para muitos tem tantos aí que já começam a carreira e não conquista o que o Filipe Luís já conquistou, né, num time tão importante quanto o Flamengo. Então não é à toa ele tá colhendo esses frutos, porque o trabalho dele como treinador, digamos assim, não veio de agora. Ele já se preparava ainda sendo jogador, ele já se preparava para isso. Então é por isso que todo mundo que vai falar do Filipe Luís fala que o futuro dele é no futebol europeu, em uma seleção. Por quê? Porque você vê a diferença, né, do profissional Filipe Luís, com todo respeito aos outros, todo respeito aos demais, mas você vê a diferença na forma de se posicionar, nas coletivas, né, o quanto ele é respeitoso ali com os jornalistas. Isso que é coisa da personalidade dele também, porque ele já era assim como jogador de futebol e ele não mudou porque ele é treinador. Então, muito legal. O José Boto falando sobre isso, sobre essa semelhança, porque o trabalho do Jorge Jesus, né, não tem como a gente esquecer, né? Sei que muita gente às vezes fica falando, são viúva do Jorge Jesus e tal. Mas, cara, ficou pra história. Muita gente que não torcia pro Flamengo parava pra assistir o Flamengo de Jorge Jesus, né? Porque era muito bom de assistir. E o Filipe Luís, aos poucos, tem caminhado pra isso também. Mostra aquele futebol ofensivo, inclusive o José Boto fala ali, que até tem coisas que ele prefere mais no Filipe Luís do que no Jorge Jesus, e ele fala sobre a ofensividade. Sendo que o Jorge Jesus também é muito ofensivo. Mas em alguns termos ali, ele prefere até o estilo, né, digamos assim, do Filipe Luís do que do Jorge Jesus. Então, legal demais, por isso quis trazer isso aqui pra vocês. Peço a vocês pra deixar aí a sua opinião nos comentários, se você consegue enxergar isso também, né, essas semelhanças entre Filipe Luís e Jorge Jesus, deixando bem claro que a gente fala dessas semelhanças, mas o Filipe Luís é o Filipe Luís e o Jorge Jesus é o Jorge Jesus. Não tem que colocar esse peso no Filipe Luís e também não tem que falar que o Filipe Luís é igual ao Jorge Jesus. Não é isso. São semelhanças que são apontadas, inclusive por profissionais, como no caso do José Boto, que trabalhou com ambos treinadores, né? Mas o Filipe Luís vai fazer a sua história como treinador, né? Ele não vai ficar ali caminhando os passos que o Jorge Jesus caminhou. Ele vai ter a sua história como treinador, deixando isso bem claro. Mas deixe sua opinião aí nos comentários sobre isso. Deixe sua opinião também sobre essa mudança que o José Boto fez lá no CT Ninho do Urubu. Essa coisa de parar de circularem pessoas lá que não fazem parte do profissional do futebol do Flamengo. E deixe seu like também e a sua inscrição pra gente bater a nova meta aí de 7 mil inscritos aqui no canal. E se você quiser apoiar o canal de alguma forma financeiramente, primeiro link da descrição, você se torna membro do canal. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!